Amém? Glória a Deus. A gente vai estar falando daquilo que o Senhor falou no nosso coração essa semana. Amém? Glória a Deus. Deus também falou no seu coração, então, se você esteve atento essa semana, vai só confirmar. Amém? Queria que você abrisse aí em Gênesis 1. A gente vai ler e depois a gente vai orar. Bem difícil de achar. Não é não? Gênesis 1. A gente vai ler aqui o versículo 3, diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Só isso mesmo, você pode descansar sua Bíblia aí do lado. A gente vai estar orando, amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Pai, nós precisamos de um renovo hoje, de uma transformação profunda. Nós precisamos que o Senhor mude nosso coração, nos alinhe com a Tua presença, Senhor, nessa manhã. Pai, que não seja mais eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo, seja o Senhor aqui falando. Eu oro para que a Tua presença, Senhor, tome este local. Eu já expulso, Senhor, todo mal, Senhor, tudo aquilo que vem na nossa mente, querendo roubar a palavra, Senhor, de contexto, querendo atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a Sua presença, Senhor, nos tome, Senhor, nos toque e nos transforme. Que a gente não saia daqui da mesma maneira, mas que a gente venha, Senhor, ouvir, como nunca antes, a Tua palavra e sair por essa porta, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor quer ministrar no dia de hoje. Em nome de Jesus, você concorda? Amém? Quem concorda, diz amém. Glória a Deus. Um versículo super pequenininho. E quando Deus falou comigo a respeito dessa palavra, não precisava nem ler os outros, porque aquilo que Deus quer fazer, às vezes, não precisa muita coisa, né? E é interessante que, se você fizer todo o esforço que você pode fazer na sua vida, se você falar agora e diante de você, sei lá, pega aqui esse copo e diz para esse copo, haja luz, ele não vai acender. Por aí a gente já tira o poder de Deus. O que Ele pode fazer, gente? O impossível Ele pode fazer. Ele só disse, haja luz, e o que aconteceu? A luz apareceu. E a gente fica, muitas vezes, colocando o poder de Deus lá embaixo, com as nossas atitudes. A gente coloca Deus, às vezes, até igualado com o inimigo. Não sei se você já fez isso. Parece até que o inimigo é um pouquinho mais forte, às vezes. Sabe por quê? Porque Hollywood faz os filmes lá da Marvel, da DC, e sempre o super-herói tem um pouquinho de dificuldade de ganhar, né? Sempre tem uma luta. Eu vou puxar um pouquinho mais aí, né? Os velhinhos vão lembrar disso. Daquele filme do Rock. Um sofrimento para matar não, que ele não matou, né? Para nocautear o cara. E a gente faz igualzinho. A gente fica lutando, orando, e aí a gente sai da oração, sabe? Meio que sentindo como derrotado. Tipo, igual o Rocky Balboa, o nome dele. Parece que a gente está ali bambaleando, sei lá, é assim que fala, meio tonto, meio zonzo, meio que tipo, parece que não aconteceu nada, porque a gente está fazendo da maneira errada, não estamos colocando o Senhor no devido lugar, não estamos fazendo aquilo que a gente devia fazer, que é acreditar, honrar, colocar o Senhor no trono do nosso coração, colocar Ele no devido lugar, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acima de qualquer dor, acima de qualquer dificuldade, de qualquer problema, de qualquer luta. Ele é maior. O poder dele é maior. E ele não tem dificuldade. O Rocky Balboa pode ter. Gente, dá um nervoso. Não sei vocês, mas eu fico meio... Eu assistia porque passava... A gente não tinha Netflix, né? Não tinha essas coisas, Amazon, não sei o quê. Aí a gente só tinha o quê para assistir? Sessão da tarde, que repetia 300 vezes aquele Macaulay Culkin. Não aguentava mais aquele menino ser perdido. Eu falei, menino, você só se perde toda tarde. Só, toda vez é esquecido, né? E no final da noite... repetia também alguns filmes, e um deles que repetia sempre é esse do Rocky Balboa, né? E aí a gente começa a achar que Deus também tem dificuldade. A gente começa a achar que Deus não pode fazer. A gente começa a achar que a nossa luta interior ela é extremamente grande, quando, na verdade, ela não é grande. A gente que está vendo da maneira errada. E hoje Deus me
cutucou, assim, até vindo para cá na viagem, a gente vem, coloca louvor, vai ali orando, vai cantando, porque tem bastante tempo, né, gente? Vem ali no carro e Deus falando comigo a respeito dessas coisas, que a gente coloca Deus num lugar tão inferior, que a gente coloca até a nossa dor mais forte do que Deus. Quem já não falou, né? Eu não vou aguentar, eu não consigo mais, eu não suporto mais isso. Ei, você suporta. Se Deus colocou isso na sua vida, se não foi pecado, não é escolha errada, se é processo, porque tem diferença, que às vezes a gente está pecando e está na luta, está no desespero, fazendo tudo errado, contrário, e aí quer que sair forte ainda, quer conseguir vencer o inimigo. Está no caminho errado, vai dar ruim, vai bater com a cara no chão mesmo. Agora, se você está correto, está lutando, está buscando ao Senhor e está na batalha, não, a gente não pode colocar Deus no mínimo aqui, não. A gente tem que colocar Deus lá em cima. E nesse versículo a gente tem aqui, haja luz e houve luz. A criação obedeceu à voz de Deus. A criação obedece à voz de Deus até hoje. Até hoje. Você já viu a maçã da manga? Alguém já viu assim? A banana nasceu uma picanha. Seria bom, né, Toshio? Você ia plantar 10 bananeiras. Não existe, porque a criação ainda hoje obedece à voz de Deus. Lá atrás, Deus liberou uma voz. E até hoje, a criação obedece à voz de Deus. E nós fazemos parte da criação, você e eu. Quem criou você? Quem fez você? Deus fez você. Deus fez você. A gente faz parte da criação. A gente deve responder a Deus como Ele quer. Dar o fruto que Ele quer. A maçã continua dando. A pé de maçã dá maçã. A manga continua dando manga. E nós? A gente continua dando o fruto do Espírito? Não, a gente não dá. Porque a gente escolhe errado. Às vezes a gente até ouve uma outra pessoa falar assim, que raiva, Deus deu livre-arbítrio, eu posso escolher, eu preferia não ter. Né? Um monte de gente fala isso, porque a gente vive escolhendo errado. Mas Deus não queria um monte de robozinho, Deus queria filho. É muito ruim, não sei se você já trabalhou com gente assim, que o chefe fica ali falando, coordenado, e a pessoa faz tudo assim, não estou falando de ser correto no trabalho, que vai para o lado da bajulação do chefe, sabe? Né? Não sei se você já trabalhou com gente assim, é muito ruim, sabe? A pessoa fica toda hora ali. Aquela bajulação ao chefe, a idolatria, né? E dentro do coração, às vezes não é assim. Às vezes você vai no QQ e a pessoa fala assim, eu odeio aquele... Né? Mas Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente dê o fruto do Espírito. Deus quer que a gente exale aquilo que Ele tem. A criação obedece ao Senhor. Até hoje as flores estão lá. O lírio do campo está lá, bonito. Nós vemos os passarinhos cantando e eu nunca vi nenhum passarinho desesperado batendo na minha janela. Tem comida? Porque a criação continua respondendo ao Senhor. Ele falou que daria. E eles vão e confiam no Senhor. Cantam. Né? É interessante que às vezes a gente abre a janela assim, eles estão todos cantando. Eu nunca vi nenhum falando com o outro. Hoje está osso, hein? Não tem comida. Eu nunca vi nenhum, sei lá, um animal desesperado no sentido assim, não tem comida, a não ser nos momentos onde o homem entra e atrapalha as coisas. Mas aquele lugar onde está protegido, cuidado, a criação está redondinha. E na nossa vida não está redondinho. E Deus tem chamado, é isso que Deus falou comigo nessa passagem. Deus nos chamou para dar esse fruto. Deus nos chamou para ser aquele que reflete a vontade dele, reflete aquilo que Ele quer. Ser pequeno Cristo, pequeno Jesus aqui na terra. É muito difícil. Já dizia uns filósofos, difícil é prédio alto, né? Difícil. Difícil é prédio alto. Não é difícil quando a gente está plantado no lugar certo. Tira um bicho ou uma árvore, alguma coisa daquele habitat dele. Você vê o que acontece? O que acontece com a gente? Ninguém vem, muitas vezes, e arranca a gente do habitat, que eu falo no sentido da presença de Deus.
Muitas vezes não é ninguém que pega a sua mão e sai arrancando você. É a gente mesmo que fala, eu vou dar uma volta em outro setor, Deus. E ali a gente começa a dar outros frutos. Nós aguentamos tudo que Deus quer que a gente aguente. Às vezes a gente fala, não aguento mais. Se está na sua vida e é um processo, você vai aguentar, você vai passar, você vai louvar o Senhor. Questionar, colocar dúvida sobre o que Deus falou é o que o inimigo sempre faz na nossa mente. Sempre ele vai falar, será que precisa mesmo ir na igreja? Será? Tudo que a palavra diz que a gente deve fazer, o inimigo vai colocar na nossa mente, será que é mesmo assim? Será que é assim mesmo? Será que não está exagerado? Será que isso? Mas de Satanás, desde Adão e Eva até o tempo presente, é questionar, colocar dúvidas sobre o que Deus falou. E tem direções específicas para esse tempo que Deus está te falando. Deus tem cobrado coisa de você. O Espírito Santo, Jesus falou muito forte no meu coração, tem coisas que eu tenho pedido aos meus filhos. E eles têm fingido que não estão ouvindo. Eles têm falado assim, vou orar, vou pensar, vou ver se é assim mesmo. Colocando várias e várias e várias opiniões na frente daquilo que Deus já falou no seu coração. A gente estava falando um dia aí sobre discipulado. E muita gente aqui aprendeu discipulado de uma maneira muito ruim. Uma pressão, um estresse, um nervoso, um negócio assim, tipo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer... O discipular é simplesmente o seu líder, aquela pessoa que você confiou cuidar da sua vida ali, né? Orar por você, o pastor e tal. É simplesmente ele falando aquilo que Deus já falou no teu coração. O Espírito Santo já falou como que é para fazer. O Espírito Santo, Jesus não vai trazer confusão. Ele já falou dentro do teu coração o que é para ser feito. Ele já direcionou. Como Deus direciona a criação, Deus já direcionou você. Só que as barreiras que a gente coloca, aquele monte de toldo, aquele monte de parede que a gente coloca, faz com que a gente pegue caminhos diferentes. Hoje é tempo da gente ouvir e obedecer. Eu não sei se você já ouviu falar, né, nessas questões, assim, quando a gente fala o original da palavra, né? Porque o português, quando eles traduziram para português, perdeu-se muito o significado verdadeiro das palavras. Ela foi escrita em hebraico e tal, e às vezes eu vou ler o original dos versículos, é assustadoramente diferente. Eu fico, gente, é isso mesmo? Eu li assim bem de buenas, achando que era suave na nave. Aí, quando você lê no original, a direção, aquilo que Deus está falando é muito específico, forte. Não dá variação de dúvida. Às vezes, no português, a gente fica meio, será que é bem assim mesmo, né? Mas quando você vai buscando no hebraico, original, tal, não sei o quê, aí você vai entendendo que não. Você consegue entender literalmente, é muito claro. E eu tenho buscado sempre assim, sabe? Ler um versículo e buscar no original que está falando. E a palavra, a gente está falando de andar naquilo que Deus quer, porque Deus direcionou a criação de uma forma, e a gente muitas vezes sai, e uma palavra que não vai sair do nosso vocabulário, desde a hora que a gente entra por essa porta e aceita Jesus, até o dia da nossa morte, é a palavra obediência. E obedecer na palavra é chamar, que é ouvir e obedecer. Nós devemos ouvir e obedecer. Não tem palavras diferentes. Quando a gente ouve o que Deus falou, e às vezes seu discipulador, seu líder vem falar coisas para você, sei lá, direcionamentos, coisas que Deus já falou no seu coração, a intenção de Deus é que quando Deus fala ao seu coração através do Espírito Santo, até mesmo antes do seu líder falar, antes de alguém vir profetizar ou falar alguma coisa, é que você ouvisse e obedecesse. Não tem palavra diferente. Ouvir e obedecer quando Deus coloca algo no seu coração. A intenção dele é que você ouça e obedeça. É junto. Não tem separação. E a gente separa. Ok, ouvi, né? Às vezes você ouvi uma direção de Deus. Ouvi o que Deus está falando. Mas vou pensar se... Será que é assim mesmo? Não existe. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe. Se você ouve o Espírito Santo falando com você, Jesus falando no teu coração, e você fala, vou pensar a respeito, ou vou orar a respeito, você já pegou um atalho. Será que é assim mesmo? As direções estão aqui na palavra de Deus para a gente. Filhos, obedeçam seus pais. Ai, mas meu pai é tão chatinho. Eu não vi nenhum versículo diferente daquele que fala, filhos, obedece seu pai. Não está escrito, vírgula, se ele for chato,
Finge que não ouviu. Não tem! Se ele for muito rígido, deixa pra lá. Não existe. Filhos, obedeçam seus pais, ponto final. É um drogado, não sei o quê. Tem casos excepcionais que a pessoa faz coisa errada, e aí a gente sabe, é caso de polícia, etc. Mas se não é, não cabe questionamento na sua vida. Não cabe. Se seu pai te fala uma direção, se sua mãe te fala uma direção, não cabe mais questionamento. Acabou, porque é igual a gente falou lá em cima. Haja luz e ouve luz. Deus fala no teu coração, obedeça ao seu pai. Aí você pensa, vou pensar. Você já começou a se transformar numa macieira que está dando manga. Porque o certo era o quê? A gente receber a palavra, obedeçam os seus pais, e a gente fazer o quê? Amém. Assim será. O Espírito Santo fala, espera um pouco para isso. Eu tenho a Isabela, que é uma bênção, e eu vejo como ela tem crescido, sabe, no Senhor, assim, nesse sentido. Porque ela era uma bebezinha, uma pequenininha, e ela nem sabia o que ela estava fazendo muitas vezes. Às vezes ela vinha no apelo, e ela fazia assim com a mãozinha, aí depois vinha tudo a célula dela, porque ela era mais velha, eu achei engraçado isso, que ela vinha no apelo, assim, pequenininha, e fazia assim com a mão. Ela estava dando um fruto ali. E olha que interessante isso. Quando ela fazia assim, aí daqui a pouco vinham as filhinhas dela. Um monte de cotoquinho. Grudava do ladinho dela. Né? Quando ia orar para ir para o cultinho, era engraçado. Porque ninguém estendia a mão para receber oração. Sempre oram aqui, né? Inclusive, aqui as crianças não fazem isso. Mas lá ninguém fazia. Aí a gente buscou a Isabela veio para o Japão, aí ia fazer oração aqui por ela, aí ela começou a fazer assim, para receber oração. Ninguém fazia. Aí as crianças, não sei se você reparou, né? Eles vão receber oração, eles ficam assim. Israel Benjamin faz muito. Fica aqui, aí olha, aí coça o bumbum. E a Isabela ia receber oração para o cultinho e fazia mãozinha assim, ficava. Uma lady, né, Isa? Bonitinha, assim. Aí as crianças que estavam lá assim, ó. Aí eu olhava para a Isa assim, né? Aí eles começaram assim, tipo... Acho que eu que estou errado. Aí começaram a fazer igual a ela. Aí foi Ariela, umas outras assim. Vou, calma aí, vamos bonitinho. Aí dois, aí eu até falei para o Tocho, olha lá, a Isabela está influenciando. Antes eles ficavam só dando risada na oração, e era um monte de criança, né? Fica cutucando o outro, né? Aí a Isabela com a mãozinha assim. E eu achava muito interessante, que aí um veio, aí outro veio, o segundo veio, o terceiro veio. Daqui a pouco, a fila inteira das crianças que estavam recebendo oração estava assim, ó. Eu falei, oi? De repente, a Isabela prometeu um doce no final do culto, alguma coisa? Não, sabe o que é isso? Haja luz e ouve luz. Ela resolveu obedecer, às vezes, aquilo que Deus estava falando no coração dela. Vou receber essa oração. E a gente começa a dar fruto, influencia. Sai, aí ela acaba saindo do nosso círculo, não fica mais em nós. A gente começa a transmitir essa luz. A gente começa, sabe, colocar para fora, e as pessoas começam a ver, começam a ser tocadas, começam a ser transformadas. Porque você deixou ser transformado. Porque você ouviu a voz de Deus. Porque você começou a andar de acordo com aquilo que Deus falou. Muitos morreram sem ver as promessas cumpridas. A gente lê lá em Hebreus. E Abraão não te conheceu. Você conheceu Abraão, Mateus? Não, né? Abraão foi lá comer um macarrão na tua casa. Não tive essa oportunidade também, não. Foi lá, não teve, né? A gente não teve a oportunidade de conhecer Abraão. Mas você é cumprimento de uma promessa dada a Abraão. Está lá em Hebreus 11, 17, não precisa abrir, eu vou ler para você. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, né, no caso Abraão, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Olha aí. Deus falou ao coração de Abraão, vai lá e sacrifica teu filho. Mas Deus tinha prometido, olha lá, embora Deus tivesse prometido, tivesse dito, por meio de Isaque, e sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Deus muito engraçadão aqui. A promessa vem do filho e Deus fala assim, mata o filho.
Qual é a proposta? Qual é a direção que Deus está te dando para seguir, que não faz sentido algum para você? Qual direção? Qual direção está indo contra aquilo que você quer? Porque aqui, você acha que Abraão foi feliz? Cantando, dançando. Ritmo é ritmo de... Felizão! Não foi, gente! Gente, quem tem filho aqui sabe, meu Deus do céu, toca no filho, você fica louca da cabeça. Eu me lembro uma situação que aconteceu na escola, logo que a Isa chegou, um menino judiando da Isa. Eu falei, vou lá nessa escola, vou pegar esse menino. E a Isa falou que ele jogou até um lápis nela, assim, quase pegou no olho. E a gente fica, meu Deus, preciso resolver isso. Como assim? E você acha mesmo que Abraão foi feliz? Sacrificar o filho? Não foi. Mas ele estava dando o fruto que Deus queria que ele desse. Qual é a direção que Deus já está te dando? Para de brigar com a direção que Deus está te dando, me dando. Nos dando aqui como igreja. Qual a direção que está indo contra aquilo que você pensa? Eu não concordo. Acho tão chato. Acho que não é assim. Eu tenho um monte de coisa para resolver ainda. Mas Jesus já falou no seu coração. E você está dando outro fruto. Você está indo contrário daquilo. Abraão, mesmo sem entender, sacrificou ali, né? Ou melhor, levou ele para sacrificar. E Deus deu livramento. E hoje nós somos promessa que foi cumprida anos depois. Promessa que foi dada a Abraão. O que Deus tem falado? Sabe por que fica difícil muitas vezes? Sabe que às vezes fica difícil a gente romper isso aí? Porque a gente nada contra as ondas. A gente vê para que lado Deus está direcionando e fala, não vou, não quero, vou para o outro lado. Deus fala para a gente descansar, mas da maneira correta, trabalhando naquilo que Ele quer, fazendo aquilo que Ele quer, esperar trabalhando. Filipenses 4:6 diz assim, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Outro versículo para você guardar. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Qual é o fruto que você está dando, que não tenha adorado ao Senhor, não tenha honrado ao Senhor? E essa pergunta ecoou no meu coração. Deus, o que eu preciso fazer para ajustar a minha vida segundo aquilo que o Senhor quer? O que eu preciso fazer para arrumar, para dar o fruto que o Senhor quer? Que a gente está dando frutos errados. E por isso a gente está vendo o resultado errado. A gente planta uma coisa esperando outra coisa. Às vezes está com uma semente de incredulidade, está com uma semente de desobediência, como a gente falou aqui em relação aos pais. A gente está aqui com um fruto aqui no coração de orgulho e está plantando isso, achando que vai dar certo. Não vai dar certo. Vai chegar o momento que o Satanás, o inimigo, vai puxar seu tapete e você vai dar de cara no chão. Porque a gente fica nadando contra isso que Deus quer fazer. Vamos escolher a melhor parte. A gente tem um exemplo na palavra de Deus, Maria. Quando Jesus fala lá, Marta, Marta, você está preocupada com tanta coisa. Aí, todavia, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente tem que entender que se os frutos estão diferentes daquilo que a palavra está falando, é porque a gente está tomando caminhos diferentes daquilo que Deus tem. E a gente está aqui, né, eu e Toshio, para falar e até afirmar aquilo que Deus já falou no teu coração. Não são direções novas. Se você está aqui na casa de Deus, Jesus está aqui, está na tua casa, está no trabalho, falando com você também. Ele já falou. Às vezes a gente fica achando, fica pensando que as pessoas ao nosso redor estão falando, sei lá, coisas que
não edificam na nossa vida ou que vão atrapalhar. Mas se você parar um pouquinho, se a gente parar um pouquinho, ajoelhar e falar, Deus, fala comigo, você vai entender que aquilo que Deus direciona para você tem muito a ver com aquilo que está sendo pregado, com aquilo que Deus, de repente, usou uma pessoa para trazer uma palavra. Que Deus sempre confirma através de várias coisas. Deus vai confirmando. Não pegue uma ideia sua, sabe? Uma ideia sua qualquer e coloque dentro da Bíblia. Não, eu vou fazer assim porque eu acho que é assim. Coloque isso embaixo da autoridade de Cristo, embaixo de Jesus, e veja o que sai. E veja se é isso mesmo. A gente tem que olhar e ver com muito cuidado, prestar bastante atenção naquilo que a gente está plantando, naquilo que a gente está colhendo. Porque talvez a gente estava plantando da maneira errada, de acordo com aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente acha que é só a nossa opinião. Mas não é. É desobediência, que é pecado. E, na sequência, quando a gente desobedece, o que acontece? A gente é tomado por incredulidade. Que a gente começa a vir os questionamentos. A gente começa a entrar na área dos questionamentos. Será que é assim mesmo? Procure voltar. Procure estar dentro daquilo que Deus quer. E você, mesmo que você não entenda em algum momento, porque tem momentos que a gente não entende. Ou você acha que Abraão entendeu aqui? Abraão não estava entendendo nada. Como assim? Deus me dá uma promessa, o filho da promessa, e ele fala, mata o seu filho. As direções de Deus, muitas vezes, não faz sentido. Às vezes é meio confuso. Mas quando a gente está lá, no Senhor, Ele vai trazer confirmação. Às vezes, através de alguém que não tem nada a ver com a gente, sabe, na rua, através de um amigo, através de, sabe, inúmeras coisas, a palavra de Deus, é tanta coisa, que ao final da nossa vida a gente seja, sabe, como Davi. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus. Eu acho lindo, eu sou apaixonada por Israel, pela história de Israel. E aí, quando eu vejo o pessoal falando sobre a história de Israel, eles falam muito sobre Davi, estrela de Davi. Todo lugar que eles vão lá, fazem um monte de vídeo lá, né, sobre Israel, sempre tem uma coisa sobre Davi, um rei maravilhoso, um rei amado. Que a gente seja assim, como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando se aproximava da morte dele, ele chamou Salomão e disse assim, eu estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem, ele falou para Salomão. E ele disse assim, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Falando para o filho, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos. Antes de morrer, ele deu essa direção. Aos seus mandamentos, olha só, obedeça aos seus decretos, seus mandamentos, as suas ordenâncias e os seus testemunhos. E a gente anda totalmente diferente a essa obediência, totalmente à parte. E acha que a gente vai ter um fruto bom disso. Não vai. Que a gente não seja como Saul. Pegue Davi como exemplo de como ser, de como colocar tudo diante do Senhor e receber uma direção específica e andar segundo aquilo que Deus quer. Saul, a palavra de Deus vai falar dele assim, Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Rejeitado. Saul foi rejeitado. A gente se apega muito ao Deus bonzinho, que sempre nos abraça. E Ele é um Deus amoroso, misericordioso, maravilhoso, que nos abraça quando a gente não consegue. Ele é esse Deus. Mas não tem como a gente continuar plantando coisa errada, de acordo com aquilo que a gente acha correto, andando, segundo as coisas que a gente acha correto, acha certo, ou pensa diferente, e querer que as promessas se cumpram, e querer que as coisas andem. Como Deus diz aqui no começo, em Gênesis, haja luz e houve luz. Quando Deus derramar sobre você uma direção,
Ou quando tiver confusão, ajoelhe-se e fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é o fruto que o Senhor quer? Não adianta a gente vir aqui, igual eu falo, não adianta você sentar numa garagem e falar, quero virar um Porsche. Por mais que você fique o ano inteiro lá, você não vai virar um Porsche. Por mais que você fique o ano inteiro vindo nessa igreja, você não vai virar um crente. Você não vai ser transformado. Não adianta sentar nessa cadeira sem deixar o Espírito Santo de Jesus mudar completamente sua vida. Eu me lembro de quando eu comecei a vir à igreja e tinha muita coisa que eu não concordava. Achava estranho, povo estranho. E eu ficava assim, ai, nada a ver. A minha frase principal no começo da conversão era tipo, nada a ver. Eu ficava assim, sabe, Lu? Nada a ver isso aí. Nossa. E aí eu ia para casa e falei, nada a ver, mas tá bom. Se o Senhor falar comigo, me ajudar a entender, porque também aí entra a humildade. Porque Deus faz o quê? Põe a mão no seu peito, resiste ao soberbo. Se você estiver orgulhoso, não tem direção de Deus para você. Mas eu ia para casa, sabe, buscava, falava, Deus, eu não estou entendendo, eu acho que nada a ver. Está muito assim, passado, sei lá. Mas então fala comigo, eu quero aprender. Eu aprendi errado, talvez. E não tem confusão. Jesus tomava o meu quarto, eu morava sozinha. Aí Jesus tomava a minha vida e falava assim, filha, é assim. Vinha um versículo no meu coração, eu falei, uau, agora eu entendi. Então, amém, porque eu quero te obedecer, eu quero dar o fruto certo. E aí não era difícil, eu não estava mais nadando contra a correnteza. Eu começava a nadar em favor daquilo. E eu era tomada e levada. Que a gente seja esse. Que coloca a vontade no bolso e fala assim, eu tomo lugar. Que a gente não seja como Saul, que foi rejeitado. Foi rei de Israel. E eu estava lendo um pouco sobre a vida dele. E é impressionante, ele foi levantado rei. E logo na sequência, assim, se você fosse seguindo a história dele, eu até te incentivo a ler a história dele, é interessante. Logo na sequência, ele já começa a se achar. Já passa por cima de Samuel. Já fala assim, está demorando, eu mesmo vou fazer isso. E já começa a dar o fruto errado. Tem um momento que eu fui ler ontem não, já era hoje de manhã quase, de madrugada a gente chegou de manhã quase. E aí eu estava lendo lá e ele fala assim, traz a arca da aliança, porque eles usavam a arca para receber as direções de Deus. Trazia os profetas e tal. E aí eles trouxeram, estavam trazendo a arca, alguma coisa assim. Aí ele, no versículo seguinte, a gente não, talvez não seja nesse tempo, né? Talvez não seja tão rápido, mas uma confusão já dentro dele. Traz a arca para eu receber uma direção daqui a pouco. Não precisa não. Tá lá, se quiser eu te mando. Eu falei, olha, já estava meio bipolar. Já estava assim, traz a arca para eu saber se eu vou ou não vou. Aí daqui a pouco, não traz não. É o que acontece com a gente dá esse fruto. Deus, eu te quero, e chora aqui. Eu te amo, tu és o meu amado, eu te dou tudo, a gente vem aqui, e aí a gente vem aqui e ora junto, e aí você vai para casa, passa 3 dias, a gente fala assim, Deus, eu quero a tua presença. Ai, que saco, eu já cansei. Ai, está demorando demais. Saul fez isso. Ai, vamos lá, tem que esperar o Samuel. O Samuel estava chegando. Quando ele terminou de entregar o sacrifício, Samuel chegou. O que você fez? Está rejeitado. Foi rejeitado naquela hora. Naquela hora. E a gente passa por isso. Não existe mais, acho que aquele tempo, sabe, de onde a gente tinha que... A gente estava vindo na igreja e a gente colocava toda a culpa no pastor, buscava nele a direção, aí falava, tá bom, é assim que tem que fazer? Acabou esse tempo. Agora nós, com Deus, teve um tempo que Deus até permitiu, a gente ficava muito assim, né, embaixo de alguém, sempre, o que tem que fazer? Igual ali o povo com Moisés, né? Fala, Moisés, com a gente. A gente passou um tempo na igreja, talvez você não tenha pego toda essa parte, mas talvez você passou um tempo na igreja que você ficou assim. E aí você saiu desse momento meio traumatizado, meio irritado, meio agora não quero nada, não quero direção, não quero mais nada. Mas não tem talvez uma direção agora de uma pessoa específica assim em cima de você todo o tempo, porque o Toshio não vai ficar e eu também não vou ficar. Não vou. Sabe por quê? Porque não tem barreira, não tem mais véu.
Não tem, Jesus já fala direto no seu coração, se esse relacionamento é de Deus. Deus já fala direto no seu coração, se esse é o momento de namorar. Deus já fala no seu coração, se esse é o momento de trocar de emprego. Deus já fala no teu coração, e desde sempre, Ele meio permitiu, talvez até para guardar a gente um tempo, porque talvez a gente ia desviar, não sei. Eu fico até me questionando, porque houve esse momento que a gente era meio robozinho de alguém, sabe? Né? Anda assim, põe saia, não põe saia, né? Sei lá, e coisas pequenas, joga o puff fora, né? Tem gente aqui que jogou um monte de coisa fora, porque alguém direcionou, nem foi buscar a Deus, nem nada. Quebra a televisão. E a gente foi obedecendo essas regras impostas, colocadas por pessoas. E não tem problema a gente até fazer, de repente, não estou entendendo, vou estar fazendo por enquanto, alguma coisa e tal, mas eu acredito numa igreja agora que não tem um pastor, tem alguém que vai estar direcionando você. Mas ele só vai falar aquilo que Deus já falou no teu coração. E se você não quiser seguir aquilo que você ouviu e que o seu pastor direcionou, que bate totalmente com aquilo que você já recebeu de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai ser por sua conta e risco. A gente não tem mais tempo de brincar de igreja. Não sei se vocês estão percebendo. Depois, pode ser, que senão eu me perco. A gente não tem mais tempo. A gente não consegue mais. A gente não consegue mais fazer as coisas de qualquer jeito. Porque está chegando o fim dos tempos. Olha só o que está acontecendo. É guerra. Um desespero no Brasil. Está uma luta, aquela questão das eleições. Uma coisa que você sente que é espiritual. Não é só natural. Uma coisa ou outra ali no mundo. Um terremoto. Gente, não tem mais tempo. Jesus está falando hoje para você. Ei, estou falando com você direto. Eu estou falando dentro do seu quarto. Estou falando dentro do seu carro. A gente já está dentro da igreja. A gente está ouvindo claramente. O Espírito Santo, aquilo que Deus fala no nosso coração, às vezes direcionando para você, é aquilo que você já ouviu. Em alguns momentos, talvez a gente dê os nossos deslizes e a misericórdia de Deus está aí, graças a Deus. Que ninguém é perfeito, todo mundo erra. Graças a Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, a gente já estava morto. Fica essa palavra no seu coração. Que a gente não seja como Saul. Que a gente venha ouvir a voz do Senhor. A palavra fala que o fim de Saul foi muito trágico. Em 1 Crônicas 10, 13, eu vou estar lendo para vocês. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Olha só. Não guardou a palavra do Senhor. E chegou a consultar médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o rei Davi. Deu ao rei Davi, filho de Jessé. Deu o reino para Davi. Que a gente não tenha esse fim aqui. O que Deus falou no meu coração foi, fala para a igreja, que eu já estou falando com ela. Para de colocar coisas na frente. Mas tem tanta coisa, tanta barreira, tanta confusão. Se você realmente parar para ouvir, não tem confusão, não. Se a gente tirar as barreiras, não tem confusão, não. Jesus já está falando com você diretamente. Não tem como. Ele vai te incomodar para que você volte para o caminho certo. Para você andar pelo caminho certo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem a necessidade de acreditar, de crer. Diz lá em Hebreus, ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é galardoador dos que o buscam. Ele dá presentes para aquele que o busca. Mas a gente tem que ter fé para crer. Então, hoje, que a gente vem orar, a gente vai tirar um tempo de oração aqui. E eu creio que chegou um tempo que não tem mais tempo para brincadeira, sabe? Não tem mais tempo para, vou pensar. Pode ser hoje a volta do Senhor. Pode ser agora. E às vezes fala assim, é para ficar com medo? Não. É só porque está escrito na Bíblia mesmo que eu estou falando. É só porque está escrito aqui. Está escrito aqui. As coisas que estão acontecendo no mundo é o que está acontecendo hoje. Aqui que a gente lê na palavra. Se você pegar a Bíblia hoje, vai bater certinho com aquilo que está acontecendo no mundo? Aí você pode pensar, mas é normal, ser humano. Qual fruto você vai dar? O fruto de arrependimento,
Você tem que crer no Senhor. Não adianta você estar na igreja e não crer na direção que Deus está te dando. Vamos orar e pedir ao Senhor para que, como Ele disse no começo, em Gênesis, haja luz e houve luz. Que seja assim também, quando Deus trouxer uma direção sobre você. Em qualquer área, tá? Pode ser dentro da sua casa. Às vezes Deus fala coisas bobas comigo. Eu falo, mas nada a ver, às vezes, isso daí, hein, Deus? Tão pequeno. E Deus fala, faz. Coisas pequenas que a gente tem que fazer, que a gente não está fazendo. Coisas grandes que Deus já pediu para você e você não está fazendo. Eu, muitas vezes, não estou fazendo. Porque a gente tem muita opinião na frente. Quando vi a palavra de Deus do céu, haja luz, que a luz venha aparecer dentro de você. Que a luz venha brilhar dentro de você e não tenha barreira. Vamos deixar essa luz brilhar. Deus vai falar com você. Para de procurar em outro lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar aqui, Senhor. Pedindo, Senhor, para que o Senhor nos leve num lugar. Me leve também, Senhor. Me leve num lugar de arrependimento. Onde eu me perdi, Deus. Sabe aqueles lugares que talvez também você se perdeu? Deus fala direções específicas para você. E você tem resistido ao Senhor. Você tem deixado para lá. Quando a palavra fala, obedeça ao seu pai e à sua mãe. E você não obedece. E eu não obedeço. Não honro como deveria, não sei. Pode ser tanta área, pode ser na área financeira, pode ser na área até mental, coisas que você coloca na sua mente que não pertencem ao Senhor. Não é de Deus. Não são direções de Deus e você tem tomado isso como verdade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Que quando vier, Senhor, a palavra do Senhor, que diz, haja luz, a luz venha. Que não haja empecilho, que eu não mais coloque barreira para isso. Eu não quero mais colocar barreira para isso, Senhor. Eu não quero mais colocar barreira para isso. Eu não quero mais dizer que eu acho isso, eu acho aquilo e eu vou fazer as coisas do jeito que eu quiser. Eu quero que o Senhor fale e eu obedeça. Porque a palavra obediência tem a ver com ouvir. E nós estamos ouvindo, Senhor. Deus está falando no nosso coração. Não tem mais barreira alguma. E a gente age como se tivesse barreira. Não existe barreira mais. Não existe mais barreira para aquilo que o Senhor quer fazer. Deus está falando no seu coração. Sobre a sua vida pessoal, sobre os seus relacionamentos. Deus está falando sobre sua vida financeira. Deus está direcionando sua vida. Quando Deus falar e liberar a palavra dele, a gente venha ser esses que ouve e obedece. Ouve e obedece. Ouve e obedece, Deus. Haja luz. E houve luz. E por que muitas vezes na minha e na sua vida não está havendo? Não está vindo, essa luz não está brilhando. Que a gente venha se prostrar nessa hora para ouvir a tua voz, para ser direcionado por ti. Chega de fazer e ser alguém que não leva a sério as direções do Senhor. Chega de ser pessoas que fazem as coisas pela metade, que só segue aquilo que convém, só faz como Saul. Tá demorando demais, eu vou fazer do jeito que eu sei. Tá demorando demais, eu vou fazer do jeito que eu acho melhor. Tá muito chato essa direção. Mas se você parar 2 minutos, se você parar 1 minuto, Deus vai dar essa direção, a mesma direção que você está ouvindo às vezes de alguém que tem cuidado de você. Alguém às vezes já trouxe uma palavra lá atrás para você, e essa palavra está ecoando dentro de você. Deus falou uma palavra lá atrás, espera, eu quero te levantar como ministro, como isso, como aquilo. E se você parar 1 minuto, essa palavra começa a falar de novo, como está falando agora. Essa mesma palavra que foi liberada sobre você, ela está falando agora com você. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos ouvidos.
Tira, Senhor. Tira as barreiras. Tira tudo aquilo que atrapalha a gente de te ouvir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Tu és o Deus que pode, Senhor, fazer isso por nós, nos ajudando, cooperando conosco. Mas eu sei que tem algo que eu tenho que fazer, você tem que fazer. E é responder a isso. Nadar em favor daquilo que o Senhor quer. Ouvir e obedecer. O Senhor fala conosco. E o que nós devemos fazer é seguir a direção. É ouvir a direção e obedecer. Pai, sejamos estes. Talvez hoje mesmo a nossa vida será tomada, Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. E eu não quero morrer como Saul, rejeitado pelo Senhor. Eu quero morrer como Davi, Deus, falando aos meus filhos: obedeçam a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Eu quero morrer, Senhor Jesus, falando para aqueles que estão ao meu redor: valeu a pena entregar minha vida no altar. Valeu a pena andar com o Senhor. Valeu a pena ouvir e obedecer a Deus. Valeu a pena. Faça também, filho. Faça também, filha. Vale a pena passar pela dificuldade. Vale a pena passar pela prova, se eu estou no Senhor. Vale a pena abrir mão da minha opinião. Vale a pena, às vezes, receber os ataques. Tantas coisas vêm. Vale a pena, Senhor. Se estivermos na Tua vontade, vale a pena. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que todos aqui, Senhor, receberão um toque do Espírito Santo em relação a isso. E serão, Senhor, constrangidos a também fazer a Tua vontade. A fazer a Tua vontade. Essa é a geração. O Senhor tem levantado uma geração, Deus, que verdadeiramente arrancou o véu. Por muito tempo nós tivemos um véu, pessoas, religião. Pai, chegou o tempo que o Senhor está falando face a face conosco. Chegou o tempo que não há mais dúvidas. O Senhor já fala logo na cara com a gente. A gente ajoelha e o Senhor já direciona o que é para ser feito. Mas a gente não quer parar para ouvir. Nos incomoda parar para ouvir aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração.